Olá, boa noite. Mais uma noite de live, uma noite chuvosa, mas uma noite gostosa para a gente bater um papo sobre esse assunto tão interessante que é a neurose. Vou esperar o pessoal ir entrando. Oi, Lu. A câmera aqui. Professor, boa noite. Acho que sua câmera está viradinha de lá. Aqui, pronto. Deixa eu me posicionar aqui. Peraí. Mais pra cá, deixa eu tirar isso. Pronto. Tudo bem, professor? Olá, tudo bem? Tudo legal? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. E você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Maravilha. Bastante gente entrando aqui, olha que gostoso. Tem o pessoal do Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, temos aqui alunos da Escola de Psicanálise de Curitiba. Boa noite, queridos. Temos também alunos da Escola de Psicanálise Estrutural, seus alunos, né? Que legal, bastante gente aqui. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou fazer uma pequena introdução sobre o assunto que a gente vai conversar hoje, tá bom? O termo neurose vem do grego neuro, que significa nervos, e osis, que significa condição doente e anormal. Este termo foi criado pelo médico escocês William Cullen no ano de 1787, ou seja, antes de Freud. Esse termo indica desordem dos sentidos e movimentos causados por efeitos gerais do sistema nervoso. Na psicanálise, nós chamamos de transtorno neurótico. Segundo as teorias freudianas, a mente humana possui 3 mecanismos de organização psíquica, sendo eles a neurose, a psicose e a perversão. Na live de hoje, vamos explorar o mais comum entre eles, que é a neurose. Há quem diga que não tem nenhuma neurose, aquelas pessoas que se dizem zen, tranquilas, de boa. Mas será que é assim mesmo que funciona? Para entender melhor essa estrutura e como ela afeta as nossas vidas, eu convidei o diretor e docente da Escola de Psicanálise Estrutural de São Paulo, o professor e psicanalista Arthur Mendes, para que ele possa trazer para nós mais esclarecimentos acerca deste assunto. Primeira pergunta. Antes de mais nada, boa noite, seja muito bem-vindo. Para mim é um prazer estar conversando com você aqui. Eu estou nervosa. Mas vamos lá, vamos começar a conversar aqui com o nervosismo passa. Professor, o que seria uma pessoa neurótica para a psicanálise? Tá. A gente pode esse tema, né, da nossa live aqui, quando você me propôs ele, eu achei um tema interessante porque é um tema que a gente pode abordar de muitas formas, de muitas possibilidades. Seja no viés histórico de como Freud observou isso, por que ele dava esse nome, seja pelo viés clínico, seja pelo viés psicopatológico, a gente pode abordar isso de muitos jeitos. Então, só é importante deixar claro para todo mundo
que no tempo que a gente tem, a gente vai tentar esclarecer algumas coisas, passar o máximo, né, de informações. Bom, uma pessoa neurótica, né? O que seria uma pessoa neurótica para a psicanálise? A gente precisa ver também, para a gente responder essa sua questão, a gente precisa partir da ideia, né, da antropologia, da ideia de ser humano que o Freud tem. Freud, criador da psicanálise, tinha um sonho, né, de diminuir ou de curar os sintomas ditos histéricos daquele período. Começou com as mulheres, depois foi para os homens, né, neuróticas, histéricas, depois virou os histéricos. Então Freud está ali tratando um quadro chamado histeria, que para muitos era um quadro de fingimento. Por exemplo, Theodor Meinert, o próprio professor de psiquiatria do Freud, não considerava os histéricos como realmente doentes. Outros, como o Charcot, o professor Charcot levava a coisa um pouco mais a sério. Então era uma patologia que causava divergências. Bom, mas Freud resolve acampar nesse tema e resolve tratar com o método catártico do Breuer. Estou falando um pouco de história da psicanálise para a gente poder entender o que seria uma pessoa neurótica, né? O que seria um neurótico ou uma pessoa neurótica para a psicanálise. Então, o método catártico do Breuer era basicamente hipnotizar a pessoa e pedir para ela falar sobre a origem do sintoma, quando que aquilo começou. O que aconteceu com isso? As pessoas começavam a fantasiar as origens de seus sintomas, dado o estado hipnótico, o salvoconduto fantasista que o teatro da hipnose possibilita, e o sujeito, por um breve momento, conseguia algum certo alívio de seus sintomas. O que o Freud fez foi só tirar a hipnose do método catártico, colocar a interpretação no seu lugar, os estudos sobre transferência. E aí o que aconteceu? Foram os próprios ditos histéricos e histéricas, né, que ensinaram Freud. Se você dá uma lida num texto como Estudos sobre a Histeria, que é uma obra pré-psicanalítica de 1895, você vai ver que ali você vai ver, por exemplo, analisando a paciente M falando para o Freud, doutor, pare de falar e me deixe falar. Para você de falar essas coisas, me deixa falar. Eu quero dizer que, a partir da clínica da histeria, Freud desenvolveu uma escuta, pedido pelos pacientes, ou seja, os pacientes, uma paciente específica pediu que fosse dada a palavra, e a partir desse lugar mais passivo de escuta, Freud teve a possibilidade de olhar a cena um pouco mais e começou a observar que todo ser humano sofre. Todo ser humano sofre. A questão é a modalidade de sofrimento. Que tipo de sofrimento? Significa que sofrer não é uma questão qualitativa. Sofro ou não sofro? Sofrer é uma questão quantitativa. O quanto que eu estou sofrendo? Qual é o tamanho, a intensidade, se isso atrapalha? Isso é muito importante. Isso tem a ver com as leituras que o Freud faz na juventude, na adolescência, a leitura tanto literária mesmo, o Goethe dele, o Shakespeare, toda a noção que ele tem, a formação literária clássica, como aos autores de filosofia que ele foi ver um pouco mais velho na faculdade. Mas esse ambiente literário, acadêmico, faz com que ele perceba o ser humano como uma coisa sofredora. A neurose vai vir junto, né, com a ideia da psiquiatria. A neurose vai vir junto como uma das modalidades do sofrimento humano, que na verdade é tripartite. Ou seja, o sofrimento neurótico, o sofrimento perverso, o sofrimento psicótico. Todo ser humano está em alguma dessas estruturas do sofrimento humano. O que caracteriza o sofrimento neurótico é um sofrimento que está legislado. O sujeito está sob regras, preso a regras e a leis que muitas vezes não são suas, ou são pelo menos criações psíquicas. Quando são suas, são criações psíquicas próprias. Significa que o neurótico é alguém que sofre de severos limites dada por uma máquina de regragem, de legislação própria ou do outro, geralmente
advinda do outro, misturado com a interpretação fantasística própria, tudo isso faz com que o sujeito sofra dentro do cercadinho. Ele reconhece o cercadinho da vida, dos limites, mas ele sofre porque está preso dentro desses limites, dessa autorregragem, dessa alter-regragem, legislação que ele sofre. Então ele sofre desses limites, ele sofre por estar barrado pela lei. Se ela é fantasiosa ou não, é outra pergunta, outros temas, né? Mas é isso. Isso, por favor. A neurose, então, ela pode ser inconsciente também? Substancialmente. Tem autores que dizem que... Porque, veja, uma coisa é nós pensarmos psicopatologicamente, ou seja, como cientistas, e utilizarmos a psicanálise para olhar a espécie humana. Ou seja, vamos utilizar a teoria psicanalítica para olhar o sofrimento humano. Isso é um lugar. Mas não é o lugar da psicanálise exatamente. O lugar da psicanálise é o lugar clínico. O que é lugar clínico? É o setting. É o divã, é a livre associação, é o analista ali fora do campo de visão, praticando a escuta e alguns atos interpretativos. Vamos partir desse cenário. Para haver neurose, tem que haver confissão. Então a neurose requer um quê de, olha, seu analista, as coisas não vão bem nessa ou naquela área da minha vida, nessa ou naquela situação. Então, a neurose ela pode ser entendida de dois jeitos. Ou você pode catalogar neuroses, tal qual um psiquiatra faz, via observação, a clínica da observação. A clínica da observação que diagnostifica, ou seja, coloca diagnósticos. Essa clínica opressiva da psiquiatria, da medicina, que o Michel Foucault denuncia o tempo todo. Né? Se você ler, é importante a gente ter acesso à obra do Michel Foucault. Tem filosofia e filósofos são importantes para a gente. O Nascimento da Clínica, por exemplo, uma obra do Foucault muito feliz, onde ele vai dizer por que esse diagnóstico por olhar é tão opressivo e às vezes tão preconceituoso. Não é o olhar da psicanálise. Apesar da psicanálise poder ajudar pesquisadores, cientistas, acadêmicos a ter essa perspectiva. Mas a psicanálise surge da clínica a partir de um analisando, ou seja, de alguém que está em análise, que confessa em algum grau ou lugar sua dor. A ponta do iceberg, obviamente. É a ponta do iceberg. Ele confessa que tem insônia, mas ele não sabe ainda que ele é ansioso e que, na verdade, ele projeta no futuro uma angústia, efeito de uma ignorância na própria história. Então ele tem a ponta. Geralmente o analisando tem a ponta, que geralmente é o que ele vai chamar de, a gente vai chamar de formação sintomática. Pode ser pesadelo, né? Geralmente alguma coisa... um analisando uma vez me falou que ele estava procurando análise porque ele tinha uma dor que chuchava quando carcava. Olha o que ele diz. Eu não entendi nada. Ele também possivelmente não estava entendendo nada, mas ele está dizendo, eu tenho um sintoma. É um nome estranho, né? É uma dor que chucha quando carca, mas essa dor precisa ser investigada. Oi, desculpa? Em algum lugar doía, né? Em algum lugar doía e ele confessou. É isso que eu quero dizer. Para o tratamento, para a análise acontecer, o neurótico precisa, em algum grau ou lugar, se revelar neurótico, se falar neurótico. Ele não precisa saber que tipo de neurose, isso não é necessário. Ah, eu sou histérico, sou obsessivo, sou fóbico. Não, mas alguma coisa precisa ser confessada. A pontinha do iceberg precisa ser entregue ali naquela sala do tratamento. Certo. Então, sendo assim, a gente pode considerar a neurose um transtorno mental? Veja, também é delicado esse ponto de vista, porque a palavra transtorno é um termo que vem da ciência psicológica. Como a palavra síndrome veio da ciência psiquiátrica, da medicina. Esses dois termos, que têm sua história, sua função e sua pertinência para essas disciplinas, por que não cabem tanto para a psicanálise. Por quê? Porque quem decreta o transtorno é alguém de fora. Um psicólogo ou um médico. Não é exatamente esse o lugar do analista. Não significa que o analista não faça diagnóstico. O analista faz. Só que ele faz o diagnóstico
baseado na estrutura psicopatológica da psicanálise, ou seja, ele faz um diagnóstico de uma nosografia, ou seja, de uma descrição de doença, e de uma leitura psicanalítica desses símbolos ali que estão sendo apresentados, por exemplo, palpitação, agitação, verborrágico, medo de morrer, que seria a tal da ansiedade. O transtorno passa a ideia de que não funcionar bem, entre aspas, é um problema. A psicanálise vai olhar o dito transtorno psicopatológico, a dita síndrome depressiva, porque depressão para a psiquiatria é uma síndrome. Para nós, psicanalistas, é uma neurose de angústia fóbica ou uma psicose de angústia fóbica. Ou seja, nós não trabalhamos com o termo transtorno porque ele dá a ideia, porque também isso é muito importante, porque a análise não é psicoterapia. Para algo ser psicoterápico, tem que ter dois sentidos. Fazer bem, e nesse sentido a análise pode ou não fazer bem, mas para uma terapia, no caso a psicoterapia, peraí, meu áudio está ruim aqui. Para uma psicoterapia acontecer, só terminar essa frase, o sujeito precisa querer retornar a um estado prévio de saúde. E a psicanálise não oferece, porque se você estivesse bem de saúde, você não teria desenvolvido esses sintomas. Então, quero dizer, a terapia médica, quando você diz que está com gripe, o médico quer fazer você retornar para o estado pré-gripe. Na psicoterapia, o sujeito que também procura o terapeuta buscando retornar a um estado prévio de patologia, prévio da patologia. Já no campo da neurose, não. Se o sujeito desenvolveu uma neurose, é porque algo estruturalmente vai muito mal. E o sujeito não deve nunca mais ser como ele foi. A análise é um processo transformador. Então, não é exatamente um transtorno. A gente pode dizer que os símbolos, a sintomatologia psicopatológica para a psicanálise tem mais o olhar de uma oportunidade, é mais uma chance. Ou seja, o sintoma como chance, sintoma como possibilidade. Vamos lá, patologia. Né? Essa palavra interessante, patos, se a gente for no termo patos, tem a ver com caminho. Estudo do caminho. Olha, patologia de estudo de doença mental, no caso doença, né, poderia ser doença física. Ou seja, do estudo das doenças para o logos do caminho. Ou seja, para a lógica de um caminhar. E se a gente for, eu não quero me estender muito, mas a palavra lógica, o termo lógica, né, que vem de logos, em grego, o Heidegger ensina para a gente que em Aristóteles isso tem a ver com a fala. Logos é fala. A lógica está ligada à fala. A lógica de um caminho. Então vamos, só para resumir a sua pergunta, desculpa me estender porque eu sou meio prolixo mesmo. Não é exatamente um transtorno mental. É a possibilidade do sujeito falar sobre novos encaminhamentos que ele tem que dar na vida dele a partir das dores, dos sintomas neuróticos, por exemplo, ansiedade, um outro sintoma neurótico, angústia, um outro sintoma neurótico, obsessão, compulsão, todos esses são sintomas neuróticos. Só que em sua gravidade podem se tornar sintomas psicóticos. Sempre lembrando que é uma questão de quantidade, não de qualidade dos sintomas. Desculpa me estender, mas o tema é muito legal. Tá, uma aula fantástica. E quais são os tipos de neurose que existem e qual é a diferença entre elas? Tá. Existem dentro ou seja, a leitura psicanalítica do sofrimento, né, sobre o sofrimento humano. Essa tripartite que eu te falei, né, neurose, perversão e psicose. Agora, dentro do campo neurótico, então eu estou falando de 3 campos do sofrimento humano, pensa assim. 3 campos. Dentro do campo neurótico, existe uma divisão tripartite, ou seja, pega essa pizza e divide em 3 pedaços,
você vai ter, são 3 subgrupos, né, da neurose, que é a histeria, que na verdade chama-se, em termos mais corretinhos, neurose de conversão. Você vai ter a neurose de conversão, que é a boa e velha histeria. Você vai ter a neurose obsessiva e a neurose fóbica. Aí a gente precisa falar só de uma coisa, assim, distinguir duas coisas só, antes da gente continuar falando de tipos, de que tipos de neurose existem, quais seriam as diferenças. Que é a diferença entre estrutura e sintoma. Arthur, como assim? Eu quero dizer que um sujeito pode ter uma estrutura conversiva, ou seja, histérica, e padecer de sintomas obsessivos. Um sujeito pode ter uma estrutura obsessiva e padecer de sintomas histéricos. Aí você vai me dizer, a pergunta que fica é: poxa, Arthur, então qual é a diferença entre sintoma e estrutura? Sintoma é como o sintoma é aquilo que se mostra, é aquilo que se apresenta. Quando a gente estuda sonhos, né, em psicanálise, tem o conteúdo manifesto e o conteúdo latente, né? Ou seja, o conteúdo manifesto, as imagens oníricas. O conteúdo latente é aquilo que produziu, né, o conteúdo que vai ser elaborado para virar manifestação onírica, né? Seria mais ou menos uma lógica parecida para a gente entender a diferença entre sintoma e estrutura psicopatológica. O sintoma, então, seria o que se apresenta. É minha dor de cabeça, é minha insônia, é minha palpitação, é minha preocupação excessiva. Isso são sintomas. E os sintomas são mais rápidos de você ver e até de, entre aspas, tratar numa análise, diminuir, dinamizar, dialetizar esses sintomas em análise. Já a estrutura, o buraco é mais embaixo, porque é como se fosse a estrutura a coisa que causa aquele movimento sintomático. E aí você vai dizer, Arthur, o que é uma estrutura? É como, de que forma o sujeito se alienou, olha isso, se alienou, se separou de si, né, no discurso da mãe e do pai. Se eu me alienei de mim, Arthur, o que você está chamando de alienar de si para entrar no discurso de mãe e pai? Isso tem a ver com a estrutura. Veja, quando eu falo gugu dadá, essa é a minha linguagem de bebê. Para eu abandonar o gugu dadá e aprender o mamadeira, e o mamadeira não é uma palavra minha, a minha palavra enquanto bebê é gugu dadá. Eu abandono o meu gugu dadá, abandono todo o meu idioma próprio, né, minha produção de sons enquanto criança pequena, e aprendo o som do outro, e a cadeia de sons do outro que a gente chama de idioma, né? Mais pra frente vai virar o tal no caso nosso aqui, o português. Esse movimento é estrutural, ou seja, forma a estrutura psicopatológica. Mais para frente, o que vai dar luz é o tal do tipo de sintoma, ou vai se relacionar com os sintomas que o sujeito vai apresentar. Como, Arthur? Se o sujeito ele fica aprisionado nesse discurso, limitado pelo aquilo que o alienou, a gente vai chamar de neurótico. Se o sujeito, por alguma razão, se prendeu nesse mesmo discurso, mas não aceita uma característica fundamental desse discurso, que é a falta, que falta? Veja, toda vez, eu como professor, você como professora, qualquer um que está falando algo para alguém, no fim do diálogo, sempre diz mais ou menos assim, 99% das vezes. Pô, mas eu não falei bem o que eu queria. Eu acho que eu não cheguei bem no ponto. Significa que a palavra humana, o discurso humano tem limite, ele é furado, ele tem um limite. Isso explica tanta confusão entre os seres. Se eu me apegar a esse discurso, mas negar que haja falta nesse discurso, minha estrutura vai ser perversa. Ou seja, eu sei que esse discurso tem furo, mas eu nego que haja furo. Então eu denego o furo no discurso que me aliena, que me captura, que é o discurso da minha mãe, do meu pai, mais para frente vai ser o discurso do professor, da sociedade. Então, se eu me apego a isso, se a partir desse furo eu falar assim, não, mas eu recalco que haja furo, eu recalco que haja falta,
estrutura neurótica. Se eu denegar que haja falta, estrutura perversa. Ou seja, o que é denegar? Denegar é você ver que está faltando algo lá, mas você trabalhar com a ideia de que nunca faltou nada. Eu rejeito o que eu mesmo vi. Complicado, mas é assim mesmo. Se eu, dentro dessa mesma falta da palavra que tenta me alienar, eu rejeitar completamente que haja qualquer tipo de falta nesse discurso, não é recalcar, não é denegar, é rejeitar, foracluir, segundo Lacan, eu vou ter uma estrutura psicótica. Beleza, Arthur. Isso significa que, vamos dizer que eu tenho uma estrutura psicótica, eu vou ter necessariamente sintomas psicóticos? Não. Um sujeito de estrutura psicótica pode ter ansiedade, angústia e melancolia, por exemplo. 3 sintominhas bem comuns em neuróticos. Eu quero com essa minha fala, não dá para explicar tudo, mas eu queria que vocês pegassem a cabeça de vocês e abrissem assim, ó, uma coisa é sintoma, outra coisa é estrutura psicopatológica. Então nós podemos falar daqui para frente em estrutura neurótica, como que se dá essa estrutura neurótica, e a sintomatologia. Pensa que a sintomatologia é geral. Tipo, todas as formações discursivas sobre dores no mundo. Desde dor que Xuxa quando carca, do meu analisando, até a insônia, do analisando do colega. Tudo é sintoma. Sintoma é tudo aquilo que o sujeito diz que não vai bem. Não tá legal, tá doendo, não sei lidar, me angustia, e parece que é desse jeito. Isso é formação sintomática. Outra coisa é a estrutura. Então, quando a gente fala em neurose, os tipos de neurose, estamos falando de uma estrutura, então, que recalca a falta, mecanismo de recalque, mecanismo de defesa mesmo, lá do Freud. Eu recalco a falta de minha mãe, recalco a falta em meu pai, e isso vai dar luz ao quê? Romance familiar, né? Conhecido conceito, minha família é boa, maravilhosa, e isso vai inaugurar um tipo de sofrimento da idealização, que é a angústia. Ou seja, quando eu recalco a falta, eu não sei porque as coisas deram errado. E por isso eu me frustro, por isso eu não entendo a vida. E o que é o sofrimento neurótico? É um sujeito que achou que se tirasse 10 na prova, ia ganhar uns ursinhos carinhosos e, como diz o Gonzaguinha, um fuscão no juízo final. Só que ele não ganha nem o fusca, nem o ursinho carinhoso. Ele tá puto porque ele foi legal, bonzinho, correto, ou seja, seguiu a regra, ficou dentro da regra, justo, ele foi honesto e só encaçapou na vida. E aí é nesse momento em que ele busca uma análise. Quando busca. E toda essa questão de negar, do recalque, é tudo consciente? Não, esse movimento, veja, toda essa dinâmica infantil acontece num período da vida muito antigo. Então, como diz o próprio Martin Heidegger, tudo que é histórico é esquecido. Porque ele quis dizer isso, questão do lado do filósofo. O que significa tudo que é histórico é esquecido? O que realmente importa, a gente esquece. Então, os momentos mais decisivos da vida de um ser humano, ele tende a esquecer, por incrível que pareça. Não só coisas negativas. Às vezes o sujeito esquece até de coisas positivas. Ou seja, o melhor momento da vida, né, no momento em que ele, sei lá, recebeu um prêmio, vamos dizer assim, se for um esportista, eu já escutei isso, de analisando, falar assim, Arthur, eu não lembro do pódio. Ou seja, tudo que é histórico é esquecido. Ou seja, por conta da intensidade, porque trauma é a impossibilidade reacional a um fenômeno. Mas tudo que é muito intenso traumatiza. Inclusive coisa boa, excitação. Né? Excitação muito intensa traumatiza. Tudo que for intenso, seja em falta ou seja em presença, traumatiza. Ou seja, se traumatiza, fica excessivo. E a gente estudou Freud. Se é excessivo, eu preciso reprimir e recalcar. Então, o sujeito, estamos falando de primeiro ano, segundo, terceiro ano de vida, os primeiros anos de vida, esses movimentos são muito sofridos, né? São muito intensos. O Nasio, aquele autor bastante legal, argentino, que morou muito tempo, né, em Paris, ele tem uma fala interessante, ele fala assim, o Édipo,
né, que é essa relação triangular, imagética, simbólica. O Édipo, o conflito edipiano, é muito intenso para a criança, por isso que é sofrido. Ele é sofrido dada a intensidade, a criança não sabe o que fazer com aquilo. Então ele precisa recalcar, ou seja, esquecer, literalmente, dada a intensidade daquelas pulsões, daquelas representações. Os sentimentos, né? Como que a gente consegue diferenciar a neurose de uma psicose? Ou seja, qual que é o limite, né, quando a gente está na neurose e pode passar para a psicose? Isso é muito importante. Ninguém muda de estrutura ao longo da vida. Ou seja, uma vez desenvolvida uma estrutura psicótica, não necessariamente o indivíduo vai desenvolver um surto. Ele pode passar o resto da vida em estado pré-psicótico e com sintomas típicos da pré-psicose. Do mesmo modo que um neurótico, um sujeito de estrutura neurótica, jamais vai conseguir delirar por tanto tempo quanto um psicótico consegue delirar. Um neurótico ele até delira, mas o delírio do neurótico passa rápido. O delírio psicótico pode demorar meses ou anos. Que eu quero? Então, quais seriam as diferenças fundamentais? Na psicose, você tem um fenômeno maravilhoso, chamado maravilhoso no seguinte, sofrido, mas maravilhoso porque facilita a identificação do fenômeno psicótico, que é a paranoia. A paranoia é o que permite o diagnóstico diferencial das estruturas neuróticas e para as estruturas psicóticas. Claro está que a paranoia não é tão fácil de detectar. Um ciúme é paranoia. Às vezes, estudo excessivo, por exemplo, pode ser efeito de uma incidência de uma fantasia paranoica. A fantasia paranoica pode ser inconscientizada. Principalmente no início das análises, dos encontros de uma análise, que a gente chama de entrevistas iniciais, o analista tem que ser capaz de dizer se está diante, em algumas sessões, escutando o sujeito, analisando, ele precisa saber, eu estou diante de um psicótico ou de um não psicótico, ou seja, perverso e neurótico. Porque se ele estiver diante de um psicótico, ele não pode deitar o sujeito no divã. A dinâmica da análise vai ser de poltrona. A análise de psicótica é na poltrona. A análise de perverso e neurótico é no divã. Então, o psicótico você não pode convidar para o divã. Aí, o que faz? O que isso revela? Revela que o praticante de psicanálise precisa estudar a composição da estrutura psicótica para poder identificá-la. Mas existem 3 signos, ou 3 símbolos, ou 3 representações fundamentais da estrutura psicótica que o Jacques Alain Miller, o seguidor, o continuador da obra do Lacan, escreve para a gente em algum ensaio, um artigo que eu já me esqueci o nome, que é basicamente o seguinte: todo pré-psicótico precisa, né, padecer de fantasia paranoica, ou seja, uma boa quantidade de paranoia, megalomania. Claro que a megalomania e a paranoia caminham juntas. Eu só posso ser perseguido porque eu sou grande e importante. Então, estamos falando de um quadro narcísico exagerado, né? Não é aquele narciso do neurótico, é narcísico mesmo. Ou seja, megalomania, paranoia, e o terceiro e último símbolo da psicose é distúrbio de linguagem. Ou seja, o sujeito fala estranho. Distúrbio de linguagem vai de gagueira até mudança de tom, que nem adolescente, só que não adolescente, né? Ou seja, um adulto que fica mudando muito o tom da voz, fala muito baixo, fala muito alto. Qualquer coisa que você escutando o sujeito, você acha que ele fala estranho e que esse sujeito é meio megalomaníaco e me parece bastante paranoico, bom, não deita esse sujeito no divã, continua. Pode ter análise de psicótico? Pode. A Freud dizia que a psicanálise não servia para psicóticos. Boa parte dos desenvolvimentos da Melanie Klein e do Jacques Lacan é para que a psicanálise consiga também desenvolver nesse campo psicopatológico chamado psicose. Ou seja, só que você não pode deitar. Essa é a diferença fundamental. Vai ser uma análise, vai ser um tratamento de poltrona para poltrona. O porquê disso?
o sujeito psicótico, ele não pode ficar entregue a si mesmo. Ele não tem lastro psíquico para ficar sem o outro no campo de visão. Corre um grande risco, corre o risco do aparelho psíquico cisar ali naquele momento, rachar, e aí o conteúdo delirante, que é um conteúdo de defesa, a defesa delirante. Porque imagina, cara, psicose é uma doença onde você não existe, o sujeito não existe sujeito em psicose. Imagina você estar ali no seu divã ali falando e te vem na ideia, simplesmente a não ideia, de que você simplesmente não existe, porque você não é nada. Não estou falando do vitimismo neurótico diário. Eu estou dizendo de você sentir-se sem existência alguma. Porque você não foi olhado, porque você não foi falado. Então, é uma crise de angústia indizível, eu estou dizendo, mas ela é indizível, e aí o psicótico delira, ele delira para se defender da angústia. O delírio é uma defesa, para tentar dar alguma explicação maluca, claro, que é o delírio, para aquilo que não tem explicação, que é o fato de que ele não existiu no olhar do outro, não existiu na boca do outro. Então, a gente fala de psicose, mas é uma verdadeira tragédia subjetiva, a psicose, que a análise pode ajudar a compor delírios, ou seja, defesas, menos destrutivas, mais interessantes para o indivíduo, né, para o próprio sofredor, ou seja, delírios mais convenientes, delírios que não cause tanta dor. Certo. Mas é isso, é por aí. E como que a gente consegue identificar? São sentimentos muito parecidos, né? Eles, neurose, psicose, depressão, é tudo muito parecido. Como que a gente consegue identificar esses sentimentos e como a gente pode ajudar um paciente nesse sentido? Olha, para identificar esses sintomas, basta um pouco de sinceridade consigo mesmo. Basta um pouco de honestidade consigo próprio. Ou seja, sempre lembrando, porque angústia, que é efeito do mistério da vida, todos nós sentimos. Relacionar essa angústia com a ideia de que nós vamos morrer num futuro, isso deixa qualquer um ansioso. Se defender dessas ideias, não tolerar essas ideias e desenvolver fobia, é dois palitos, é muito fácil, a gente faz isso rapidinho. Sentir raiva da vida, desenvolver obsessões, compulsões, também todo mundo desenvolve. Esse papo de sintoma é só uma questão de reconhecimento. Ou seja, é uma questão de honestidade psíquica. Que quando eu chamo de honestidade, é você conseguir aos poucos questionar a própria idealização que fizeram de você e que você faz de você mesmo. Ou seja, se eu aqui, né, por exemplo, você aqui na chamada me falou quem eu era, né, me deu minha identidade, né, meu nome, professor, psicanalista. Aí o colega aqui, agradeço, fez um elogio bacana. Se eu for ser levado por essas palavras, né, eu vou chegar na minha análise e falar assim, analista, eu estou sossegado, sabe? Porque o professor, papapá. Mas, ou seja, é idealização. O sujeito precisa ter um mínimo de autocrítica mesmo para conseguir admitir um sintoma. Mas isso só acontece, geralmente, quando alguma coisa desanda na vida. Ou seja, quando uma frustração amorosa, uma frustração profissional, quando alguma coisa desanda em alguma área da vida legal e o sujeito percebe um quê de repetição também nesse movimento, é aí que o indivíduo começa a identificar e, na verdade, admitir. Porque eu estou falando do campo da admissão. Admitir que algo não vai bem. Ou seja, como identificar neuroses? Bom, basta você, né, ou seja, como eu coloquei, um pouco de meditação interna, né, meditação que eu digo esse olhar consigo mesmo, um pouco de sinceridade e, na verdade, viver a vida, né? Porque qualquer um que viveu a vida já se estabacou em algum momento e percebeu que não sabia lidar com frustração,
que sentia muito ódio quando era contrariado. É assim, né? Ou seja, como identificar? Revise a sua história. Passe a sua biografia para você mesmo ou para alguém que vai ser o seu analista, ou não precisa ser seu analista. Agora, como tratar, né? Como que a gente poderia... Olha, o ideal é o sujeito entrar numa análise. Que não precisa ser... Cada um vai na análise até onde acha que deve ir. A análise tem fim, claro, tem começo, meio e fim. Não é interminável, como o Freud colocou. Mas cabe a cada um se cuidar, né? Acho que é uma responsabilidade ética com o próprio sofrimento. Quando digo responsabilidade ética, não é moral, né? É uma responsabilidade de agir, de cuidar do próprio sofrimento. Ou seja, como posso dizer, talvez questionar o prazer masoquista, de ser o doido que se é. Parar de achar bonito ser tão desequilibrado. O brasileiro, eu vejo isso muito, o brasileiro tem muito orgulho do próprio destrambelho mental. Ele chama de jeitinho, dá uns nomes aí, né? Tem vários nomes, né? Mas é destrambelho. E desculpa, é uma bosta. Ou seja, é ruim, não é legal. Sabe? As pessoas precisam ter um pouco mais severidade, um pouco de austeridade. Não faz mal a ninguém, um pouquinho. Não faz mal a ninguém, um pouco né, de olhar mais duro consigo. Ou seja, não é assim que a banda toca do existir, né? Não é se vitimizando, nem se lamentando. Tendo responsabilidade com o próprio destino. Ou seja, destino é aonde eu vou chegar, né? Quando a gente pega destino Tucuruvi, ou seja, destino com o meu ser para a morte, destino com a minha finalidade. Isso não dá. Como é que eu vou pedir responsabilidade? Como é que a gente vai pedir responsabilidade para as pessoas, né? É um processo educacional mais amplo, né? Seria uma autoanálise, né? No caso, a pessoa... Sim, uma prévia, né? Uma autoanálise prévia, né? Antes da análise, com certeza. Com certeza. E qual é a relação, professor, entre a neurose e a sexualidade? Toda a relação. Para isso, a gente precisa entender o que é sexualidade em psicanálise, sexualidade em freudismo, né? Que é o nome que a gente dá para a psicanálise, freudismo. Sexualidade em freudismo é toda a busca por prazer. A noção de sexualidade em freudismo ela é ampliada, né? O Freud chamou de noção ampliada da sexualidade, alguma coisa assim. Que noção ampliada é essa? Toda ação humana que busca prazer é uma vertente dessa sexualidade, do campo libidinal, né? Seria uma execução, uma gratificação do campo libidinal do sujeito através das representações pulsionais. Arthur, o que é uma representação pulsional? É o objeto, né? O que é a sexualidade? A sexualidade propõe verbos, ou seja, o sujeito eu, né? Qual é o verbo da sexualidade? Eu quero, eu desejo. O objeto dessa frase, temos um sujeito, temos um verbo, agora só falta um objeto. O objeto é a representação da pulsão. Eu quero um sorvete, eu quero um livro, eu quero uma aula, eu quero um notebook. O que é a neurose? A neurose está intimamente ligada a traumas na função sexual. O que significa? Trauma é impossibilidade de reagir a um fenômeno como se deseja. Seja reagir a um fenômeno que veio de fora, exógeno, né, que seria o grito de um pai, a mãe tocando na genitália da criança. Não, isso são coisas de fora, né? E você não conseguir reagir como gostaria a esses fenômenos externos e internos. Quais são os fenômenos internos que causam, traumatizam? Os fenômenos endógenos pulsionais. Ou seja, os fenômenos endógenos da libido, que é excessiva, por isso traumatiza. Então tem traumas que veio de fora, traumas que veio de dentro, porque o sujeito não é educado. Primeiro porque mesmo que isso acontece tão precocemente que não tem educação que pudesse educar. Quero dizer que traumatizar-se é inevitável. A questão é a quantidade, né? O que seria a neurose? Um excesso
desse trauma, dessas impossibilidades reacionais. Então, neurose está muito ligado à família silenciosa. O que é o silêncio? É a não reação. Famílias muito silenciosas, ambientes onde todo mundo concorda um com o outro, não tem discordância. Chamamos isso de família quase boa, né? Isso traumatiza porque impede o sujeito de reagir. Porque, olha a frase, trauma é impossibilidade racional, né? Impossibilidade de reagir como o indivíduo deseja. Então, o que está travado? O que está impossibilitado? O termo que o Lacan utilizava era impassado. O que está impassado é o desejo. Desejo é só um nome mais moderno para o campo pulsional. Desejo é só um nome da década de 30, 40 em diante para uma questão do querer humano, da sexualidade humana. Então, a relação entre neurose e sexualidade é que o neurótico não vive como deseja. Geralmente não trabalha com o que deseja, não transa com o que deseja, não faz o que quer, em última instância. Então, podemos inclusive dizer que neurose é uma crise sexual. Ou seja, o que é uma crise sexual? É uma crise nas modalidades de prazer, sejam genitais, sejam não genitais. Porque a sexualidade é toda e qualquer busca por prazer na vida. Então, o analista, no tratamento do campo neurótico, de um sofrimento, de uma afecção neurótica, o analista não trabalha a neurose. Tanto é que o analista pouco pergunta sobre os sintomas. O analista, entre aspas, cutuca o indivíduo para olhar essa sexualidade empassada, seja ela genital, seja não genital. Ou seja, questiona o sujeito na sua modalidade de existência, mas na verdade o analista está de olho na sexualidade que está travada. A sexualidade desse sujeito está travada e está formando ansiedade, angústia, fobia, obsessão. Então, só para sintetizar, a gente precisa ter uma noção legal de sexualidade. Acho que o Três Ensaios é o texto do Freud que melhor trabalha esse tema, da sexualidade ampliada, perversa e polimorfa, como ele coloca, né? Sexualidade perversa e polimorfa. Todo o corpo humano é uma zona erógena, principalmente os furos. É interessante as zonas erógenas principais serem através de orifícios, né? E a partir desse estudo de sexualidade, quando o sujeito não extravasa, não vive suas demandas desejantes, você pode ter certeza que você vai ter ali a composição de uma neurose. Só que viver em sociedade é reprimir sexualidade. Por isso que quanto mais sociedade for a sociedade em questão, maior a potência de repressão, maior a potência e maior incidência de neuroses ou de sofrimentos psíquicos, efeitos do recalque ou da denegação. E aí é só você observar os relatórios em países escandinavos, no Japão, países de primeiro mundo, você vai ter ali índices e incidência sintomática que consegue superar o Brasil, que é um negócio que eu sempre achei difícil de superar, mas esses países... Por quê? Porque a sociedade deles é muito organizada. Quanto a organização freia a sexualidade. Então, estamos falando de um dilema humano? Sim, a neurose é uma questão de dilema. Não é à toa que o Freud vai nas tragédias gregas. Por que o Freud vai em Édipo? Por que o Lacan vai em Antígona? Por que esses analistas têm essa questão com a tragédia? Porque, no fundo, todo analisando é um pequeno Hamlet que está... O que é tragédia? Tragédia é você estar em dilema. Tragédia é divisão. Tragédia não é porque se você perdeu sua família num acidente de carro, isso é fatalidade. Tragédia é você estar dividido. O ser ou não ser, eis a questão. Faço o que quero, sexualidade. Faço o que devo, vai me levar para o caminho dos sintomas. Então, todo analisando, também é importante a gente dizer isso, todo tratamento de neurose coloca o sujeito no estágio trágico do dilema entre ter que optar pela morte
via repressão sintomática, produtora de sintomas, ou apostar na vida. Apostar, é uma aposta. Apostar na vida, apostar na sexualidade, apostar na afirmação de um prazer. Esse é o dilema de todo analisando, e todas as respostas já foram verificadas na literatura analítica. A ideia é que o analista tem um desejo para o analisando, óbvio, que é que o analisando, se possível, aposte na sexualidade que ele está descobrindo durante a análise. Temos mais neuróticos hoje do que há 100 anos atrás? Interessante, essa é uma boa pergunta. Com certeza, a neurose só existe em tempos modernos, ou seja, pós-René Descartes. Né? Ou seja, aquele filósofo francês que inaugura a filosofia moderna, penso, logo existo, ou seja, cogito ergo sum, condicionar a existência ao ato de pensar. Olha, os neuróticos obsessivos ficaram doidos. O neurótico obsessivo, ele condiciona a existência ao pensar. Por isso eles são tão majoritários hoje em dia. Esse mundo moderno, século XVII, XVIII, XIX, XX, é a aceleração da fantasia de que o pensamento é que constrói a existência. Veja, óbvio que houveram pessoas tentando denunciar isso, dizendo, olha, não, o pensamento não condiciona a existência. Não faça isso. Houve Nietzsche, houve Spinoza, houve Deleuze, houve Foucault, Heidegger e todos os analistas, claro, né? Estamos na mesma. Só que, conforme o indivíduo condicionou sua existência ao seu próprio pensamento, ele criou uma redoma, uma caixinha. Um cercadinho. Quem já cuidou de criança é um cercadinho. Esse cercadinho chama-se neurose. Significa que nós, por exemplo, século XXI, né? Alguns dizem que a gente está na pós-modernidade. Não, a gente está na hipermodernidade. Não existe ruptura. Pós é um prefixo que dá a ideia de ruptura. Não houve ruptura com a modernidade. A gente está numa aceleração das condições modernas. Então, estamos em estados hiperneuróticos, podemos dizer assim. Estamos a tal da síndrome depressiva, né, essa epidemia de depressão que a gente, né, que os livros falam, revistas, tal, as lives, né? Isso tem relevância na medida em que isso é um quadro epidêmico de uma sociedade que acredita que o que ele pensa condiciona a existência. Então, assim, a pessoa sofre porque um ser humano moderno, e não tem nada, ele pode ser bastante retrógrado, mas um ser humano moderno é alguém que acredita no que pensa. Então o sujeito tem ideações suicidas. Ou seja, ideias de se matar. Na medida em que ele for um homem ou uma mulher moderna, ele vai acreditar nas coisas que se lhe passam pela cabeça. O que é um processo de análise? É o analista, dos mais variados jeitos possíveis, fazendo você questionar essa maquininha de pensar bosta que a gente tem na cabeça. Ou seja, no fundo é isso que o analista faz. O analista, né, a gente está na nossa livre associação. Vamos dizer que você está me analisando. Estou aqui, você é meu analista, livre associação. Toda a tua intervenção vai ser assim. O fundo é sempre assim. Não leva tão a sério. Por que você está levando a ferro e fogo? Quem disse que é assim? O analista o tempo todo fazendo a gente duvidar. Muitas vezes acreditando no discurso, mas depois ele dá a volta. Qual o objetivo? Questionar a rigidez racionalista de uma modernidade burra. Porque as pessoas acreditam no que... As pessoas acreditam no que lê. Imagina no que pensam. Então o nosso trabalho é um trabalho pedagógico para ensinar as pessoas a... não acredita tanto no que você lê, não acredita tanto no que você pensa, questiona, pode ser legal, pode não ser. Então, o que eu quero dizer? A neurose é filha direta da modernidade. E quanto mais moderna, ou seja, eu estou atrelando a modernidade a racionalismo,
que é interessante, é um mal necessário o racionalismo. Eu estou dizendo de uma ditadura do racionalismo, né? Que é o que o Freud percebeu. O Freud sofria. Quem era o Freud? Freud era um homem de ciências. E a gente sabe que o Freud tinha assim, o Freud ele era neurótico, de estrutura obsessiva, mas ele tinha sintomas histéricos. Ele desmaiou na frente do cemitério quando foi visitar o pai. Significa que ele tinha um quadro neurótico misto. Freud era um racionalista, um sujeito de ciências extremamente neurotizado, histérico e obsessivo ao mesmo tempo. Ou seja, ele mesmo era um ótimo exemplo daquele homem do século XIX que no século XX isso só vai acentuar. É só uma acentuação. Por isso que no século XX a gente vê muito mais obsessivos do que histéricos. A obsessão é a doença do pensamento, né? A gente sabe disso. Que é uma que a gente mais observa. Mulheres extremamente obsessivas. Elas estão masculinizadas? Não necessariamente. Elas estão excessivamente racionalizadas, modernizadas no sentido ruim do termo. Hiperracionalizadas. Isso geralmente foi função de homem. Mas hoje em dia, com a divisão do trabalho, a mulherada também está desenvolvendo os mesmos sintomas obsessivos dos homens da década de 60, 70, 80. Então, olha, uma autora que eu recomendo para quem quiser estudar esse tema que a gente está falando sobre modernidade, estrutura neurótica, é possivelmente, hoje em dia, junto com a Rodinesco, a Elisabeth Rodinesco, a grande psicanalista francesa Colette Soler. Vale a pena vocês conhecerem toda a obra da Rodinesco, né, da Elisabeth Rodinesco, filha da Jean Albry, melhor amiga de Jacques Lacan, e também a obra da Colette Soler, que foi aluna do Lacan na década de 60, 70, está viva e está escrevendo, e, se eu não me engano, está viva, a não sei que tenha morrido, porque às vezes morre e nem avisa. Mas tem obras fantásticas e ela trabalha muito essa ideia da história, junto com a filosofia, junto com as estruturas psicopatológicas. É a autora que vai ajudar a gente a entender esses fenômenos que a sua pergunta traz. Certo. Professor, temos aí mais 5 minutinhos. Eu vou fazer uma última pergunta, que eu acho que ela é curiosa, até para a gente entender que a neurose, querendo ou não, ela tem uma finalidade. Se ela não existisse, o que poderia acontecer? Nós não teríamos o menor acesso à verdade. A neurose é a possibilidade de ter acesso à própria verdade. É isso, nós não teríamos ficaríamos realmente às cegas, na caverna lá, que nem o Platão coloca, eu acho. De certa forma, tem lá sua utilidade, né? Totalmente. Nós, como analistas, a gente precisa de parar de amaldiçoar o sintoma. O sintoma é nosso brother, sintoma é nosso material de trabalho. Sem sintoma não há livre associação, não há investigação. Sem sintoma não tem nada. Tudo parte do sintoma. A gente tem que acabar com esse olhar médico de achar que gente sem sintoma é bom. Não, gente sem sintoma é gente sem subjetividade. É gente sem angústia, é gente sem dúvida. O nome disso é psicose, isso é loucura. A gente precisa advogar o sintoma. Claro que não sintoma mórbido, em excesso, não é isso. Mas um quê sintomático, um quê, é sempre muito importante, sem dúvida. Ou seja, de neurótico e de louco, realmente todos temos um pouco, né? Temos um pouco e ainda, amém, temos um pouco, oxalá que temos um pouco, levantar mãos aos céus que temos a possibilidade de sermos destrambelhados para que assim possamos iniciar uma análise. Sem isso, não sobra nada. Sobra disciplina, repetição e morte. Sim. Professor, tem algumas perguntas que eu não consegui ler todas. Eu vou pedir para que vocês, então, depois que a gente deixar a live salva, vocês deixem nos comentários, que depois a gente vai ter o maior prazer em responder. Eu sei que a Tati já fez 2 perguntas aqui. Obrigada, Tati, pela sua participação. A primeira dela foi se tem neuroses crescendo aí com a pandemia e se existe neurose sem sintoma. Não sei se a gente vai conseguir responder agora, mas a gente vai entrar em contato com você, Tati,
e para te responder e responder também a pergunta de todos os outros participantes. Eu queria agradecer a todo mundo, em especial aos alunos presentes da Escola de Psicanálise de Curitiba, aos alunos do professor Arthur, da Escola de Psicanálise Estrutural de São Paulo, aos alunos do Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica e os nossos colegas, o professor Marcos está presente, o professor Fabrício Tavares. Um beijo para todos, muito obrigada pela participação. Deixem nos comentários mais temas que vocês querem trazer para que a gente converse com o professor Arthur para ele vir dar mais uma aula sensacional como a que ele fez hoje. E para a gente fazer desse espaço aqui um espaço de disseminação da psicanálise, que a gente possa aí estar dividindo com vocês, porque a psicanálise é troca, né? Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, e a gente vai encerrando ou eu posso agradecer? Não sei se a gente tem tempo. Pode. Eu só queria agradecer a oportunidade, o convite que você me fez, é um prazer, me chama quantas vezes for necessário, você achar que eu puder ajudar, meu objetivo é transmitir psicanálise, ponto. Então, eu estou aí à disposição para você, quando você quiser de novo. Achei muito bacana esse diálogo, muito frutífero, muito legal mesmo. Eu que agradeço. É um prazer e com certeza teremos mais. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Preciso aprender a encerrar aqui, tá? Vamos lá.